Bom, eu tinha certeza, eu não sei de onde eu tive essa certeza, mas desde o ensino médio. Sempre que me perguntavam, desde que eu comecei o ensino médio, eu tinha certeza que eu queria fazer jornalismo. Por mais que fosse na minha realidade, que eu namorava em Terra Santa, lá no interior do Pará, as pessoas sempre perguntavam por quê. Que não tinha nada a ver com a minha realidade. O meu pai sempre quis que eu fizesse veterinária. A minha mãe nunca se intrometeu no curso que eu fosse fazer, ele sim. Mas sempre eu tive que explicar a minha vontade. Só de dizer que eu gostava de escrever, nunca foi. As pessoas nunca deram importância para isso. Porque a gente fala de jornalismo e as pessoas pensam em jornal nacional. Vai pra Globo, vai pra televisão. Até explicar que eu gostava de contar história, eu sempre gostei de ouvir história. Eu sempre gostei de contar o que eu ouço das pessoas. Eu gosto muito de conversar com as pessoas. Eu sempre tive interesse, principalmente com as pessoas mais humildes. Porque eu sempre fui com meu pai, que ele é criador de animais no interior, e eu ia com ele, acompanhava ele, e ele sempre ele contratava pessoas mais humildes e a gente passava o fim de semana ouvindo a história deles, contando a realidade deles, que era diferente da nossa. Não que a gente tenha muito dinheiro, mas eram pessoas mais humildes. Eu sempre aprendi muito com eles. Eu gostava de ficar altas horas ouvindo o que eles tinham que contar para mim. E eu gostava de contar para outras pessoas o que eu tinha aprendido com eles. Então foi muito disso que eu me veio a vontade de fazer jornalismo, de querer contar a história das pessoas, de falar não só a verdade, mas de contar histórias realmente. Foi muito difícil, eu não vou chorar. Eu chegar até aqui, tipo, é meu primeiro emprego que eu consegui, por exemplo, consegui sozinha. Eu fui atrás, eu decidi que eu ia arrumar um emprego, que eu ia sair, eu vou chorar, que eu ia sair de Terra Santa, porque eu queria ajudar meu pai, porque ele me ajudou depois de tudo que aconteceu, e eu decidi que eu ia arrumar um emprego para ajudar ele, porque tudo ficou mais difícil depois que eu perdi minha mãe, e eu quero que chegue um dia que depois de tudo que ela fez por mim, eu possa retribuir aos dois, né? Então, desde que eu me formei, eu decidi que eu não ia atrás de emprego assim que eu me formasse. Eu me formei em junho do ano passado, porque eu queria ficar com ele. Porque foi um período de adaptação para todo mundo. E tanto que ele foi a minha primeira pessoa esse ano a dizer que eu poderia sair de lá, que eu poderia vir para Manaus, porque ele sabe que é uma profissão que não teria como eu ficar lá com ele, por mais que eu quisesse. E que era sempre o que eu conversava com a minha mãe, que eu ia me formar e ia vir para Manaus ou para qualquer lugar que eu arrumasse emprego. E agora ele me incentiva demais a vir para cá. Ele, por mais que às vezes eu erre, é difícil porque eu tô aprendendo. Eu sempre, no fim do dia, eu ligo para ele para contar e por mais que o dia seja difícil, ele me conforta, ele diz que vale a pena. Ele falou, foi a área que tu escolheu, que não era o que ele apoiava, mas hoje em dia ele sabe que era o que eu realmente queria. Então é isso que me dá força, eles dois. Eu ajudar meu irmão também, que eu moro com ele hoje em dia, e é muito a força deles que me faz continuar. Por isso que eu digo força, porque sem isso eu acho que eu já teria desistido lá no fim da faculdade, que eu perdi minha mãe no último período da faculdade, e eu coloquei na minha cabeça que eu ia fazer o TCC, que eu ia me formar por causa dela. Tanto que eu fui um tema, meu TCC foi sobre luto na pandemia. Mesmo que eu não tenha perdido ela pro Covid, mas foi um período que eu passei igual muitas pessoas, né? Onde as pessoas não podiam se confortar. Então foi algo que me deu força. Eu precisei, meu orientador me achou muito corajosa de eu escolher esse tema, porque era muito sensível para mim, mas ouvindo a história dessas pessoas, elas me confortavam e eu confortava elas. Então foi algo muito interessante, que eu gostei muito de fazer, porque eu sabia que a minha situação era complicada, foi muito difícil para mim, mas para outras pessoas foi pior. E durante as entrevistas eu consegui ajudar essas pessoas. Eu nem pensava, eu achei que a primeira entrevista eu ia chorar, a entrevista todinha. Mas não, eu consegui fazer até para as pessoas rirem, porque a gente o luto não é só tristeza, né? A gente lembra das pessoas, das coisas boas que elas passaram pra gente. Então, eu consegui fazer, eu fiz um fotolivro, então eu consegui, mesmo que as pessoas se emocionassem, eu conseguia registrar a emoção delas e o quão era bonito elas contando como era a mãe, o pai, que eles perderam na pandemia. A primeira vez que eu ouvi que era um portal só de mulheres, eu já fiquei muito feliz. Porque eu sempre ouvi e eu vejo quão é difícil o cenário. É extremamente machista.
é predominantemente masculino. E eu sempre tive um interesse por política, então quando uniu política em um portal só de mulheres, eu fiquei muito feliz de fazer parte. O que eu não sabia qual era o portal, né? Mas no dia que eu soube, que eu fui atrás de entender um pouco sobre o portal, sobre a história dele, eu fiquei muito feliz. Eu achei muito importante existir esse portal. Porque outros, além de não dar importância pra gente, não darem vaga pra gente, em política eu acho que é mais difícil ainda, né? Conseguir falar sobre política aqui no Amazonas só com mulheres. São vários fatores, é algo muito específico que, se fosse procurar outro lugar, talvez eu não encontrasse.